há 2 anos, mais ou menos, eu comecei uma pesquisa a partir de um banco de imagens. Eu salvava essas imagens. Eu acho que eu devo ter cerca de 1000 imagens da Alice, em vários contextos, sabe? Desde montagens a pornôs que tinham pela internet com a Alice, com o personagem da Alice, que por incrível que pareça, tipo, é um mundo tipo assim, gigante na internet. E a partir dessas imagens eu ia selecionando e vendo o que eu podia trabalhar com essas imagens. Algumas eu fiz alguma edição, inseri algum elemento, tirei outro. A maioria, tipo, o fundo foi retirado para ela estar nesse contexto em que nada existe ao redor dela, que nada é real. E no começo desse ano eu vim passando por um período bem difícil, que eu vinha lutando contra a depressão. E a imagem da Alice apareceu para mim, porque ela é uma menina que, segundo relatos da história, ela é uma esquizofrênica e que cada personagem do filme corresponde a um transtorno mental. E toda essa experiência que ela tem de crescer e diminuir são de surtos ou drogas que ela está consumindo. Então eu que consegui me enxergar nela. Então são 30 trabalhos, são autorretratos, mas eu usei a imagem da Alice para me retratar em diversas situações e acontecimentos que eu passei ao longo da vida. Algo que acontecia também era que eu nunca conseguia produzir se eu estivesse triste ou com algum sentimento negativo. E esses trabalhos me deu a possibilidade de trabalhar a partir desse sentimento. E ao longo desse processo que eu fui construindo todos esses trabalhos, eu fui melhorando o meu psicológico. Então, de certa forma, eu estou quase curado de tudo que vem acontecendo. Coisas que têm uma importância que eu não achava que tinha tanta, foram aparecendo. E, enfim, me libertar de certos medos e coisas que estavam em mim, que hoje em dia eu consigo discutir e pôr para fora sem nenhum receio, assim, maior. Dá para ver algo também que é esse amadurecimento na pintura e no gesto, sabe? A quantidade de carga de tinta que as pinturas recebem. Você pegar as primeiras que tem o fundo rosa e vir para essas últimas, que são digamos, com um tema mais pesado, a carga de tinta é bem mais forte e existe muito mais. Algo que eu queria trabalhar desde o começo era o gesto na pintura e criar situações de pintura. Eu não estava preso no desenho, eu queria trabalhar cada vez mais o gesto e construir essas imagens a partir do gesto. A escolha do fundo rosa nesses trabalhos específicos que remetem mais à minha infância, adolescência e início da vida adulta é justamente para lembrar esse mundo cor-de-rosa, esse imaginário desse, digamos, até País das Maravilhas, que eu meio que só tive na minha infância, porque depois que você passa para a vida adulta vira tipo uma coisa mais nebulosa, tipo, e os medos, angústias, enfim, traumas aparecem de forma mais clara. Tem um ponto que eu escolhi para fazer ela azul, que na minha última exposição todos os trabalhos eram acho que 13 telas azuis, somente trabalhos azuis. E segundo Bruno Vilela, o azul tende à imagem do inconsciente, né? Então tudo passou a fazer muito mais sentido depois disso. E eu já tinha feito elas com esse olho fechado, nessa hibernação mental. Ela geralmente não tem nada ao redor dela, é sempre um fundo, de certa forma, chapado, que é bem essa imagem do inconsciente. Ela não tem nada ao redor, está acontecendo a situação, mas é tudo coisa da cabeça dela, então nada é real ao redor dela. É o título que inclusive leva o texto de Heitor, que é tudo é coisa da cabeça. Uma coisa que eu acho que é importante ser falado também é que o rosa da parede é o mesmo rosa da sala da minha casa. A gente tentou criar essa estrutura como se fosse um cubo, que é esse retângulo, que é a mesma da sala da minha casa, para ter essa impressão como se fosse meu lar. E
E querendo ou não, o lá maior da gente é a nossa cabeça, é onde estão todos os nossos medos, angústias, onde a gente está mais à vontade ou não, é a nossa cabeça. Então, eu queria que isso fosse o mais eu possível, sabe? Eu tinha que ter algo simbolizando os 30 anos, então tem ela com um bolo, e aí eu achei que esse dia não chegaria nunca. Nesses sentimentos que eu também tenho, eu nunca achei que fosse viver tanto, eu sempre achei que viveria pouco. Então chegar aqui hoje e estar realizando isso já é mais do que eu esperava, assim, também. Kitchen was an ugly cook, and the Duchess with an ugly look. And the Duchess had a baby that was turned into a pig, and the cook was a bear when she flung kitchenware. Alice even saw their queen, but she didn't even dare to call. If you whispered when the queen